Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é Meire Web, do Instagram Meire na Web, também criadora do canal no YouTube Meire na Web. 17 minutos com vocês, trazendo um tema de interesse da maioria das pessoas que querem saber um pouco mais sobre os Estados Unidos. Eu moro na cidade de Atlanta, capital da Geórgia. Para vocês conhecerem um pouco mais, né, de como é que é a vida aqui nos Estados Unidos. Eu já estou aqui há bastante tempo, né, tem uma estimativa aí de 25 anos morando aqui no estado da Geórgia, na capital Atlanta. E hoje eu estou trazendo um assunto para falar com vocês em 17 minutos, tá? Web Talk. Estou fazendo isso toda quarta-feira, então sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre profissões para imigrantes nos Estados Unidos. Bom, o sonho de morar nos Estados Unidos ainda faz parte dos planos de muitos brasileiros. A principal razão é a financeira. Outros escolhem vir morar aqui nos Estados Unidos por qualidade de vida ou até mesmo por uma segurança. Então, quando as pessoas resolvem vir para os Estados Unidos, elas têm sempre, né, uma dessas três opções como uma explicação, uma justificativa para o que vem fazer aqui. Muitos vêm sozinhos, outros vêm com a família, às vezes vamos dizer assim, sugestionados por alguém que já mora aqui, que já tem família ou amizade, e aí acaba contando um pouquinho como é que é a vida aqui, e as pessoas querem vir morar aqui e querem aqui também trabalhar e produzir uma vida, né, profissional, aprender o idioma. Então, hoje eu estou trazendo aqui para vocês algumas das profissões que mais são procuradas pelos brasileiros documentados com formação acadêmica. Os imigrantes documentados com formação acadêmica, ou seja, aquelas pessoas que conseguem um visto de trabalho, vêm trabalhar aqui nos Estados Unidos legalmente e que estão em busca de ampliar o seu conhecimento, a sua experiência e também de morar, né, num país considerado um país de grandes oportunidades. Então, essas profissões, eu fiz assim uma pesquisa e são 6 das profissões mais procuradas e eu estou fazendo isso com uma base aqui no estado da Geórgia, capital Atlanta, onde nós temos uma comunidade de imigrantes brasileiros em torno de 110 mil brasileiros que vieram aqui para o estado da Geórgia, para a capital Atlanta. O estado da Geórgia tem várias cidades e essas cidades são todas interligadas à capital, então com várias oportunidades de trabalho. Essas profissões são enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, dentistas, engenheiros em várias categorias e educadores também. Então, essas são as profissões assim mais procuradas, principalmente porque nessa área de saúde, aqui na cidade de Atlanta, nós temos grandes hospitais, muitos hospitais que têm, vamos dizer assim, que dão oportunidade para as pessoas fazerem, né, a sua área médica, trabalhar na parte da saúde. Então, esses grandes hospitais abrem muitas oportunidades aqui no estado. E as outras profissões, devido ao número de clínicas, devido ser um estado onde tem muitas pessoas de uma fase mais madura, então fisioterapeutas, pessoas que trabalham com terapia ocupacional, então existem muitas oportunidades de trabalho nessa área. Para isso, para trabalhar nessas áreas, é preciso que a pessoa tenha uma documentação. A gente não vai falar aqui, entrar no assunto de visto, qual é o documento necessário. Eu estou apenas trazendo uma informação para vocês em 17 minutos daquilo que a gente pode informar para quem realmente quer saber mais e que pergunta muito para mim sobre as profissões, em que as pessoas trabalham quando as pessoas vêm morar nos Estados Unidos. Então, essas são algumas das profissões mais procuradas, mais desejadas por quem vem
às vezes já com um visto de trabalho ou mesmo com uma documentação que vai te dar a oportunidade de você fazer um estágio, de já chegar aqui com um trabalho já confirmado. Dentistas, engenheiros de várias categorias, né, tanto na parte civil como na parte mecânica, como na parte elétrica, e educadores de todas as categorias. Então, não só para escolas, mas também para trabalhar nas universidades, nos projetos, nas ONGs. Então, sempre tem muitas oportunidades nesse sentido. Então, essas profissões são relacionadas às pessoas que têm essa formação acadêmica ou que já chegam aqui com alguma coisa já confirmada. Bom, deixa eu ver aqui o que é que a Mariana está perguntando. Que legal, seria muito interessante uma live mais longa só para esse assunto. Então, eu já fiz uma live com um convidado que falou comigo sobre visto, falou comigo sobre as oportunidades que as pessoas têm de conhecer um pouco mais da lei. Eu estou entrando em contato com ele para a gente fazer uma segunda live, e aí eu atualizo para vocês, mas isso teria que ser uma live de no mínimo 45 minutos, daquelas lives que eu faço durante a semana, para que a gente possa se informar mais e saber mais sobre esse assunto. Bom, saindo um pouco dessa formação acadêmica, a gente parte também para aqueles trabalhos que a gente considera assim, trabalhos mais fáceis. Não seria fáceis no sentido de que é fácil de conseguir, mas são trabalhos que às vezes as pessoas chegam aqui nos Estados Unidos, já vem com uma ideia, já vem também por assessoria de um amigo, de uma pessoa da família que já mora aqui, que estão dispostos a trabalhar e recomeçar a vida. Então, muitas vezes tem um diploma, tem uma formação acadêmica, mas às vezes ainda não tem um documento para trabalhar aqui legalmente. Mas também pode acontecer da pessoa ter toda a documentação, ter um bom inglês, e às vezes a necessidade é tão grande de chegar e conseguir um trabalho e começar, vamos dizer assim, uma vida nova, que a pessoa às vezes vai procurar essas profissões que são mais da área de serviços, comércio e atendimento ao público. Então, nos anos 60, houve um aumento muito grande de pessoas vindo para os Estados Unidos do Brasil. Mas aqui na cidade de Atlanta, na época das Olimpíadas, em 1986, abriu assim mais oportunidade das pessoas conhecerem a cidade por conta das Olimpíadas. Pessoas que vieram visitar, conheceram, se encantaram com a cidade. É uma cidade muito grande, tem uma área metropolitana muito extensa. O estado da Geórgia também tem grandes cidades interligados assim à capital. Então essas pessoas vieram para cá e foram convidando família, foram trazendo amigos, foram fazendo essa comunidade crescer cada vez mais. Como eu falei para vocês no início, hoje nós somos, dentro da perspectiva de 2023, nós somos 110 mil brasileiros aqui no estado da Geórgia, incluindo a capital Atlanta e a área metropolitana. Então, se a gente for pensar, o estado da Geórgia, eu acho que mais ou menos o quinto estado do país que mais recebe brasileiros. Depois eu faço uma live com vocês falando de onde vêm esses brasileiros que estão aqui no estado da Geórgia. Bom, esses trabalhos considerados assim mais fáceis de conseguir nos Estados Unidos são aqueles que não exigem diploma de graduação ou qualificação profissional. É claro que existem muitas pessoas que chegam aqui com todas essas qualificações. Às vezes chegam pessoas com vários diplomas, com uma experiência fantástica no Brasil. Mas, como eu mencionei, às vezes a necessidade de recomeçar uma vida financeira, de trazer a família, de ter uma qualidade de vida melhor ou até mesmo de mudar de país, então fazem com que as pessoas cheguem aqui e procurem a área de serviço, comércio e atendimento ao público.
Normalmente, os homens, eles seguem muito para a parte da construção civil. Se bem que isso já mudou muito, mas assim, na época que eu cheguei aqui, há 25 anos atrás, os homens procuravam muito a construção civil, por ser uma construção civil um pouco diferente, né, de materiais com relação ao Brasil. Então, é totalmente diferente, é uma coisa mais prática e existe uma verdadeira indústria, né, vamos dizer assim, de equipamentos e instrumentos que você pode aprender mais fácil, vamos dizer assim, né, a forma de construir. Então, tem gente que trabalha na construção civil, na construção de casas, de apartamentos, de condomínios, e que trabalham no âmbito da pintura, que trabalham na instalação de janelas, portas, estrutura de casa, teto. Então, abre-se um leque de oportunidades, principalmente para os homens, pela mão de obra ser mais pesada. Mas isso não quer dizer que já tem no mercado muitas mulheres que também trabalham nessa área. Depois a gente segue um pouco para a profissão que as mulheres brasileiras mais gostam de... Olha, a minha amiga querida tá aqui falando o seguinte: são muitos brasileiros, são mesmo, amiga. A gente já mora aqui há tanto tempo, a gente até se assusta, né, com a quantidade de pessoas que moram só no estado da Geórgia, incluindo a capital Atlanta. Então, as mulheres normalmente elas iniciaram a chegada aqui nos Estados Unidos trabalhando nessa parte de, por exemplo, de faxina, housekeeper, que normalmente é a denominação para quem trabalha, vamos dizer assim, como governante de uma casa, que administra uma casa. E a área de faxina também para house clean, que são aquelas pessoas que fazem uma faxina. A mesma coisa da construção civil, é uma faxina um pouco diferenciada da faxina que a gente faz no Brasil. A gente pode um dia aqui fazer uma live e eu contar para vocês esses detalhes, mas é uma faxina mais, vamos dizer assim, mais prática, mais direcionada para uma limpeza rápida. Então, às vezes, uma faxineira aqui nos Estados Unidos, ela chega a limpar uma casa em 2 horas, 3 horas, 4 horas. Enquanto que a faxina do Brasil, às vezes, uma diarista fica o dia inteiro. E a gente lembrando também que esses trabalhos, muitos são pagos por hora. Então, existe aí vamos dizer assim, um valor específico que ele chega a subir do valor específico que a gente considera como a base. Então, às vezes, uma faxineira, ela vai fazer muito mais dinheiro numa faxina do que um outro profissional faria num outro serviço, numa outra categoria. Bom, faxina para as mulheres, mas hoje em dia mudou muito isso. Já tem muitos casais fazendo junto. Existe uma palavra que é muito usada entre as pessoas que fazem faxina, que é a palavra schedule, que é agenda. Então, às vezes, chegam a limpar 2, 3 ou até 4 casas durante o dia. Bom, o outro trabalho também são trabalhos de babá, são as pessoas que cuidam de crianças, que fazem aquele trabalho de assistência à família e principalmente às mães. Também trabalhos mais de pet sitter, que seria cuidar de bichos, né, cachorro, gatos. House sitter, que são as pessoas que quando viajam contratam alguém para tomar conta da sua casa enquanto estão viajando. Mas hoje em dia já tem muita gente trabalhando com aplicativo, trabalhando em lojas, trabalhando na parte de almoxarifado de algumas empresas. Então existe uma variedade muito grande de serviços. Mas o que eu queria explicar para vocês é que quando os brasileiros começaram a vir aqui para o estado da Geórgia, eles foram descobrindo as formas, né, de ganhar dinheiro, de entrar numa profissão. E muitas vezes tem pessoas que têm uma formação acadêmica, que já dominam o inglês, já têm uma base do inglês, mas às vezes o ganho é tão, vamos dizer assim, é tão alto em consideração a outras profissões, que às vezes a pessoa deixa de trabalhar numa repartição, numa empresa e continua fazendo esse tipo de serviço. Então depende muito de cada caso.
mas essas são as profissões mais utilizadas com base aqui no estado da Geórgia. E o que eu quero também assim deixar bem claro para vocês que essa parte por exemplo, de trabalho de brasileiros trabalhando aqui é sempre muito respeitado, porque o brasileiro ele é muito conhecido aqui nos Estados Unidos como pessoas que trabalham, que são esforçados, e às vezes a pessoa trabalha muitos anos numa faxina e resolve mudar de profissão e vai procurar estudar e até sair dessa profissão da faxina ou da construção, ou de ser babá, ou de cuidar de bichinhos, para fazer um outro curso. Então, às vezes, essas consideradas profissões fáceis, vamos dizer assim, ela é só um trampolim para você conseguir melhorar a sua vida financeira. Então fica aqui as minhas informações, claro que são informações muito, vamos dizer assim, pequenas com relação à dimensão que é esse assunto, mas eu gostaria de dar uma pequena informação para vocês e falar que tem muito assunto ainda para a gente conversar sobre os Estados Unidos. Então eu fico aqui para receber a sugestão de vocês. Mandem sugestões para mim aqui pelo Instagram. Podem me mandar mensagem, que aí a gente vai fazendo o assunto toda quarta-feira, 17 minutos, Web Talk. Então eu espero que vocês tenham uma boa noite, espero que esse conteúdo tenha sido interessante para você. Se foi, pode enviar, por favor, para as pessoas que querem saber mais sobre os Estados Unidos. Então uma boa noite para vocês. Beijos aqui da Meire Web. Tchau.